Segundo contam, Sócrates dizia que para não destruir a reputação de alguém, a fofoca precisava passar por 3 peneiras: a da verdade, a da bondade e a da utilidade. Já Freud dizia que fazer comentários sobre alguém pelas costas era uma forma de satisfazer impulsos agressivos e aliviar temporariamente as tensões internas. Já um historiador israelense dizia que o ato de fofocar ajudou a consolidar a linguagem e foi essencial para a própria sobrevivência da nossa espécie. Gente, pelo visto, ter interesse pela vida dos outros não tem a ver só com curiosidade não, viu? Acompanhar a vida alheia é algo que nos acompanha desde os tempos primitivos. E em tempos de superexposição em redes sociais e realities, compreender como se dá esse interesse pela vida dos outros, como isso nos afeta e entender os limites da fofoca é essencial para manter a saúde mental equilibrada e os relacionamentos saudáveis. Por isso, se você adora saber o que está rolando na vida do coleguinha, esse episódio é para você. E para a gente desvendar tudo sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio hoje a Gabriele Andrade, ela que é jurista e socióloga. Gabriele, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu quem agradeço o convite. É sempre muito bom falar de fofoca, né? Entre amigas. E fazer uma fofoca? Melhor ainda. Vamos ver, vamos descobrir aqui ao longo do nosso episódio, hein? E eu recebo aqui também a Cissa Carvello, ela que é jornalista e durante 10 anos assinou a coluna social de um dos maiores jornais do estado de Goiás. Cissa, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, então vamos fofocar aqui um pouco sobre a fofoca, né? Hoje, nosso objetivo aqui hoje. E antes de tudo, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, conhecer de você, Cissa, entender por que você se tornou uma colunista social, o que te motivou? Fofoqueira oficial do estado. Bom, eu fui convidada para fazer a coluna social do jornal muito por acaso, assim. Não era uma coisa que eu almejava, nem que eu queria. Foi assim, bem caiu no meu colo, mas eu adorava fazer. Mas eu acredito que fazer uma coluna social é um negócio muito interessante, porque você faz uma leitura do comportamento da sociedade, mais do que dar notícia das fofocas, né? Eu acho que tudo que eu escrevia todos os dias durante 10 anos, segunda a sábado, ininterruptamente, dá é um recorte muito preciso de como era o comportamento de Goiânia naqueles 10 anos que eu ocupei aquele lugar. Então, a coluna social, para mim, é como se é uma leitura, né, da sociedade, do que acontecia naqueles 10 anos que eu escrevi a coluna. Muito precisa essa leitura, inclusive, porque eu falava de tudo e de pessoas, tanto de alta sociedade, quanto do meio cultural. Eu fazia muito um giro pelos bares e restaurantes da cidade parque, lugar onde tinha gente, para realmente contar como que era a cidade. Então, era uma coisa bem eclética, bem plural. Eu gostava muito de fazer. E quais os principais pontos que você observou de mudança aí nesses 10 anos? Teve alguma coisa que te chamou mais atenção? Olha, de lá para cá, o que mudou é que hoje as pessoas não precisam de uma coluna social para se mostrar, né? Porque a coluna social era muito procurada, eu era muito procurada, assim, ai, conta isso, ai, aconteceu isso comigo, ai, me dá uma notinha assim, assado. Hoje em dia isso não é necessário mais, porque cada um tem o seu próprio veículo, né, para falar da sua própria vida, porque da mesma forma que as pessoas gostam de saber da vida alheia, tem muita gente que gosta de contar do que está acontecendo dentro da sua própria vida, né? Então, eu acho que essa foi a grande transformação na comunicação de quando eu fazia a coluna para cá. Hoje em dia, tanto é que muito poucos veículos no Brasil têm uma coluna social hoje em dia, não existe mais, né? Tem gente que gosta de fofocar, mas tem gente que também gosta de ser o alvo da fofoca, né? Gosta de aparecer, né? E a gente vai falar disso também. Gabriele, me conta, por que você decidiu estudar sociologia, entender aí os aspectos sociais do mundo do ser humano?
Eu sempre fui de humanas, né? Aí fiz a faculdade de Direito. Tentei outros cursos, mas fiz a faculdade de Direito. E ao final do curso eu constatei que as leis regulavam uma sociedade e meu objeto de curiosidade era essa sociedade. Então eu fui para Sociologia. E a Sociologia eu considero que é um curso extremamente completo, porque eu consegui, por exemplo, já pesquisar sobre movimentos sociais até mídia, que é o que eu pesquiso hoje. Então, a sociologia, para quem quer entender e se entender, entender o seu lugar na sociedade, é um curso fantástico. Eu sou apaixonada, né? Eu sou até meio suspeita para falar, mas foi essa minha curiosidade mesmo, por humanas, por entender isso que o direito regulava. E dentro da atuação de cada uma de vocês, né, e entrando bem aqui no nosso tema mesmo, que é o interesse pela vida do outro, né, e depois a gente pode até falar do interesse em se expor também, mas aquele interesse que a gente tem pela vida do outro, por que, na opinião de vocês, isso acontece? Eu acredito que é muito aspiracional, né? As pessoas, principalmente hoje em dia, porque você pensa bem, 30 anos atrás, para você saber como é que era Barcelona, ou você tinha ido lá, ou você ia ver um cartão postal, por exemplo, né? Tinha cartão postal, ou você tinha uma foto. Isso não era muito difícil você entender como é que eram os lugares, o que que as pessoas vestiam, como é que elas se comportavam. Hoje em dia, isso é muito mais fácil, né? Qualquer hora que você pegar o celular, vai ter alguém numa live em Ibiza contando o que está acontecendo. Você vai ouvir a música, você vai ver, você só não vai sentir a temperatura e o cheiro. O resto, né? Você vai ter uma noção bem real do que está acontecendo. Então, eu acho que é muito aspiracional quando você busca saber o que que o outro está fazendo, é porque talvez ali no fundo você queria estar lá, você queria estar fazendo aquilo, você gostaria de estar vestindo aquilo, ou você gostaria de estar em companhia daquelas pessoas, né? Então, eu acho que é muito por isso, eu acho que é esse desejo, né, de alcançar alguma outra coisa que não é o que você tem agora, é o que motiva as pessoas, que motiva esse interesse, né, na vida alheia, como um todo. E você, Gabriele? Bom, assim, a fofoca surge da minha vida com meu pai, que é um fofoqueiro profissional, assim. Eu lembro dele tirar, assim, satisfação com todas as partes da história para chegar com a fofoca precisa para minha mãe. Então, assim, Quase um jornalista esse. quase. Ele me pegava na escola e passava na casa de um, na casa de pegava todas as versões ali. Então a fofoca surge da minha vida como uma diversão com meu pai. Ele me pegava de moto, vamos ali no salão de beleza para ver com fulano, vamos fazer apuração aqui. E a gente fazia aquela atividade quase semanalmente. E aí depois, quando eu fui para sociologia, comecei a estudar mídia e comecei a compreender mesmo uma parte da sociologia que se chama sociologia da fofoca. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus. Existe um termo, sociologia da fofoca, isso é real? Super real. Meu é uma Deus. área assim que eu me identifico, que eu também com uma sociologia fantástica. Mas esse interesse pela vida do outro tem esse aspecto aspiracional, mas também tem essa diversão da gente poder fazer essa apuração na nossa vida e entender que aquele outro erra e às vezes esconder um erro nosso, e também estratégia, né? Porque muitas das vezes a fofoca no ambiente de trabalho é para você derrubar um coleguinha ali que está indo melhor. Então, assim, são vários aspectos. A gente se interessa tanto para a gente se inspirar no outro, mas também para derrubar ou simplesmente só para divertir mesmo, só para falar mal mesmo, só por prazer. E faz parte da nossa essência? Sim, então, existem várias teorias da fofoca sobre como ela surge, né? Eu gosto muito de acreditar na ideia de que foi quando começou o fogo e as pessoas começaram a ficar em volta da fogueira e começaram a fofocar. Entender o que era a vida do outro e pensar que, a partir disso, eu formo laços e eu posso traçar estratégias. Então, essa é a teoria que mais me agrada, mas existem várias teorias para dizer como que a gente começou a interessar pela vida do outro e a espalhar. E vocês acham que a fofoca, entre fofoca e ter interesse pela vida do outro é a mesma coisa? Porque fofoca hoje em dia a gente pode pensar como um termo pejorativo, né? E a gente está aí em tempo de superexposição em redes sociais, de realities, né? Tem um reality aí, o mais famoso do Brasil, que está completando 20 e tantos anos, né? Ou seja, 20 e tantos anos de sucesso, 20 e tantos anos as pessoas esperando aquela época do ano para acompanhar o reality. Então, é
É a mesma coisa? Quais as diferenças? O que vocês poderiam colocar pra gente? Ai, eu acho que o interesse na vida do outro é um pouquinho diferente da fofoca, porque, por exemplo, eu tenho interesse na vida dos meus filhos, eu quero saber o que está acontecendo, né, o ambiente que eles frequentam, né, quais são as pessoas que estão ali, né, então, e não é com essa intenção de diversão e nem aspiracional e nem de derrubar ninguém, né, é interesse mesmo pela vida da outra pessoa. Às vezes eu tenho interesse na vida de Freud, porque eu sou uma estudiosa de psicologia, então eu me interesso pela vida da pessoa e eu vou estudar. Então, eu distingo muito bem o interesse pela vida alheia, né, da fofoca, que eu acho que é uma coisa mais esportiva, né, mais jocosa, mais brincalhona, ou não, maldosa, né? Como a nossa colega aqui acabou de falar. Tipo, ó, vou puxar o tapete ali da coleguinha que ela tá brilhando demais. Chega, né? Deixa eu tomar uma providência rapidamente. Então é bom ter isso bem distinto, né? Sim. O interesse pela vida do outro a gente tem desde a infância. A criança se interessa pela vida da mãe. Então, esse interesse é natural. A fofoca é quando você pega esse interesse e você capitaliza ele em uma informação para o outro, seja lá qual for o objetivo que você tiver. Então, eu tenho interesse, por exemplo, em saber da vida de alguém que eu estou estudando, ou alguma atriz que eu admiro, mas aquela informação fica para mim. Agora, a partir do momento que eu espalho, ou para elevar essa pessoa, ou para acabar com ela de uma vez por todas, ou simplesmente só por espalhar, aí é a fofoca. E Cissa, quando você atuava como colunista social e talvez até depois nas suas outras experiências, você disse pra gente que as pessoas te procuravam muito, né? Pra falar, publica que eu fiz isso, me dá uma nota. Você sentia em algum momento, teve alguma experiência de alguém chegar, de querer fazer uma fofoca mesmo ali por meio do que você fazia? Ou Inúmeras vezes. É? Inúmeras vezes, assim. Era um cuidado que eu tinha que tomar sempre, de checar, de fazer essa apuração que seu pai fazia, eu tinha que fazer sempre, porque tinha muita maldade mesmo, né? E a notícia no jornal, a coluna social, ela serve como prova num processo, no judiciário, por exemplo. Então é muito perigoso, a responsabilidade de escrever uma coluna social é muito grande. Né? Porque as pessoas veem como uma coisa muito fútil, né? Muito frugal, e não é um negócio sério, valida prova jurídica, né? Inclusive. Então, isso acontecia muito, de fofoca, de ex-mulher querendo ferrar o ex-marido, né? Esse tipo de coisa, sócio, querendo fazer a fofoca, como ela explicou aqui mesmo, derrubar a pessoa, ou produzir prova, ou ter ou fazer uma maldade mesmo, pública. Então, isso acontecia demais, e era um cuidado que a gente tinha que tomar diuturnamente, porque é sério. Depois que você publica uma coisa no jornal ali, aquilo praticamente vira fato, né? Então, é muito sério. O trabalho era um trabalho muito sério. E, Gabriele, agora a gente tratando a fofoca mesmo aqui, nesse aspecto que a gente está falando, de querer prejudicar os outros, de querer levar uma informação que não é verídica. Pensando aí pelo lado da sociologia, né, do lado que você estuda, o que a fofoca ela pode indicar a respeito de uma pessoa? Olha, é interessante, né? Porque a fofoca ela pode indicar a respeito daquela pessoa que é o objeto da fofoca e tem consequências gravíssimas, como a Cissa muito bem pontuou. Inclusive, recentemente nós tivemos um caso, né, de uma pessoa que suicidou por conta de ter sido apontada como a fé de um influenciador, ou seja, a fofoca chegou ao ápice dessa pessoa tirar a própria vida. Mas também diz muito sobre a pessoa que está fazendo a fofoca. Eu, assim, amo uma fofoca, assim, fui ensinada desde criança, mas é importante que a gente se policie, e isso era meu pai sempre, inclusive ele até hoje, quando eu vou contar uma fofoca para ele, ele fala, minha filha, cuidado, nós gostamos de fofoca, mas não podemos gostar da maldade. Então, assim, sempre tem essa questão da fofoca consciente, né? Mas indica muito sobre o caráter também daquela pessoa que está falando, quando você analisa não a fofoca em si, mas o objetivo dela. Porque a fofoca, ela é capitalizada. Por que uma pessoa ela tem o objetivo de ligar para uma colunista social, para uma página de Instagram e plantar uma fofoca mentirosa? Ela vai ter alguma vantagem. Então, assim, para além do entretenimento de muitos, a fofoca também tem consequências
para o objeto, mas também para aquele que está espalhando, que podem ser boas ou ruins. E isso a gente tem que ter consciência. E no dia a dia tem aquela célebre frase, acho que de Freud, né? O que Pedro me diz sobre Paulo diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, quando você vê uma pessoa fofoqueira, né, e que ela está ali bradando cobras e lagartos a respeito de outras pessoas, você pode entender que ela está falando de si mesma, né? Então, eu acho que como objeto de leitura, que é um olhar que eu treinei muito, né, para escrever coluna social, é essencial você entender isso, que a pessoa que é muito fofoqueira, ela está falando dela mesma, muitas das vezes. Então, aquilo te dá uma visão muito clara de quem é aquela pessoa. Eu fazia isso como jornalista, mas você pode fazer isso em qualquer ambiente, no trabalho, em casa, às vezes um filho falando do outro. Tem 2 adolescentes, então eu faço essa leitura muito nas conversas deles, assim. Então, isso quando você entende isso, é uma ferramenta para a vida, eu acredito. Muito verdade. Isso é muito importante se pensar e de se avaliar também, né? E é bem esse o foco aqui do nosso bate-papo, no sentido assim, de que a gente precisa avaliar, né? O que até que ponto é saudável, até que ponto não é, justamente para entender que isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa essência, mas até onde isso é prejudicial, né? E aí eu quero entrar num outro ponto também. O fenômeno dos reality shows, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, porque eu não assisto reality show de jeito nenhum. Por outro lado, tá ali na surdina, né? Fofoca, conta da vida do outro e se gaba de não assistir reality show, enquanto tem outras pessoas que assistem muitos reality shows. E eu queria entender de vocês, assim, existe pessoas que têm mais propensão de se interessar pela vida do outro ou não? Tem gente que tem mais propensão a falar da vida do outro? Isso significa que uma pessoa ela é mais culta ou menos culta que outra? Como que é a avaliação de vocês a respeito disso? Eu gosto muito de dar uma... Eu adoro fazer um doutorado em sociologia, o qual eu pesquiso novela mexicana, porque sempre que a pessoa fala assim, se você... quem assiste novela mexicana não tem cultura. Eu falo, olha, meu querido, estou terminando o doutorado numa universidade muito bem conceituada, inclusive analisando a influência desse tipo de produto no nosso dia a dia. Não tem nada a ver. Eu leio bastante, estudo, sou estudiosa, desde que tem 3 anos de idade, que foi quando fui para a escola a primeira vez, e me interesso por todo tipo de futilidade, porque tem um momento que eu preciso ver aquela... E eu sei todas as consequências da novela mexicana ao ponto de estar fazendo uma tese, desmontando, assim, o ideal da heroína, né, da novela e as influências disso na nossa vida como mulher. E o reality show é a mesma coisa. Então, eu adoro quando alguém fala isso perto de mim, porque eu sempre digo, pois eu me interesso mesmo, e eu estudo, e eu me interesso por cultura erudita, e isso não quer dizer nada. A questão é o seguinte, é um produto comercial. E se é um produto comercial é porque as pessoas sim se interessam. E eu acho o máximo que a pessoa não assiste, às vezes, ali na Globo ou no SBT ou qualquer outra emissora, não assiste. Mas está ali no Instagram, em cima. Olha, mas o fulano de tal está sofrendo racismo. Então, assim, na verdade, a gente é muito direcionado pelas pautas que são inseridas quando esses reality shows estão no ar. Se você observar, acabou de terminar a pauta era uma. Começou outro reality show. A pauta já mudou completamente. E determina muito sobre as nossas discussões no dia a dia. A partir do momento que você toma consciência disso, você começa até a consumir de uma forma mais consciente. Recentemente, eu, inclusive, falei sobre isso em uma participação que eu tive num congresso sobre mídia, que as pessoas, quando eu falei que iria estudar esse tipo de produto cultural, as pessoas ficavam assim, mas isso... Gente, as pessoas estão nas redes sociais discutindo a partir de fatos que acontecem em reality shows. A gente gosta de narrativa, a gente é educado por narrativa, a gente entende um comportamento como certo ou errado por narrativas. E o reality show nos vende a ideia de que aquela narrativa são com pessoas reais que estão simulando um universo real. Quer uma coisa mais poderosa que isso para inserir um debate? E eu acho que depende também muito dos interesses que a pessoa tem na vida, né? Às vezes a pessoa não se interessa por aquilo porque ela está estudando outra coisa, porque o universo dela é composto por outras histórias, né? Mas igualmente histórias, né? Porque é como ela falou, a gente aprendeu tudo
ouvindo histórias, desde o início, desde o homem coletor, caçador, na pré-história, ele aprendeu a viver através de histórias que foram contadas, né, de geração em geração. Agora, depende muito do interesse. Às vezes a pessoa não se interessa por reality show porque ela está numa realidade que aquilo não faz sentido para a vida dela. Agora, para outras, sim. Então, assim, eu concordo muito com o que a Gabriela falou, porque é exatamente foco. Para onde que você está direcionando o seu foco? Né? Se ela é uma estudiosa de comportamento humano, de mídia, e ela entende que aquilo é para ela um objeto de estudo, ela vai dedicar horas e horas e horas do tempo dela para observar aquilo. Para mim não é tão importante assim, porque eu tenho outros interesses. Então, eu acho que não tem nada a ver com ser culto ou ser erudito, tem a ver com foco. Total. Falando nisso, você já conhece as unidades turísticas do Sesc Goiás? O Sesc Caldas Novas fica no maior complexo de águas quentes do mundo, no coração do Brasil, e conta com uma infraestrutura incrível para você e para sua família. Já a pousada Sesc Pirinópolis, a pousada mais charmosa do nosso estado, está localizada na histórica cidade de Pirinópolis, conhecida também por suas belíssimas cachoeiras. E tem ainda o Sesc Vila Boa, que fica na primeira capital do nosso estado, a também histórica cidade de Goiás. Acesse o site sescgo.com.br, clica lá em turismo e faça sua reserva. Lembrando que quem tem a credencial Sesc atualizada tem acesso a descontos incríveis. Te esperamos para aproveitar o melhor do Sesc Goiás. E agora, bora ouvir a pergunta do nosso ouvinte. Cissa, você já enfrentou alguma situação delicada por publicar informações de celebridades, autoridades? Como você lidou com isso? Eu já fui processada por injúria, eu já enfrentei todo tipo de bafo por conta de notícia em rede social, porque mexe com todo mundo. Às vezes você fala uma coisa ali, até inocentemente, você não fala com intenção de ofender ou prejudicar ninguém, mas a repercussão daquilo é bombástica, né? Enorme, e às vezes na vida daquela pessoa faz um estrago. Às vezes eu fazia meio que intencionalmente também, porque a coluna social, a gente para vender jornal, a gente tem que salpicar, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano, então às vezes eu punha uma pimentinha ali, era a forma de fazer com que aquilo ficasse interessante todos os dias, para as pessoas todos os dias abrirem o jornal, todos os dias lerem a coluna, comprar o jornal por conta do meu material. O que será que a Cissa vai colocar hoje? Exatamente. E uma vez um advogado muito famoso, criminalista, aqui de Goiânia, uma vez eu perguntei para ele assim, eu falei assim, como é que eu faço para contar uma fofoca assim? Ele falou assim, começa a notícia com a frase, não é verdade que, e conta. Ninguém vai te processar por um negócio que não é verdade. Menina, quando eu escrevi, aí o título dessa nota, que era sempre a notícia bombástica, era não é verdade que, 3 pontinhos. E aí vinha aquela fofoca. Então já deu muito pior por aí. Ixi. Meninas, e tá aí a resposta do nosso ouvinte, obrigada pela participação. E eu queria muito tratar com vocês do tema cancelamento, né? Porque hoje em dia, como a Cissa disse, a grande mudança, né, que ela percebeu nesses anos é a questão das redes sociais, da superexposição. As pessoas estão aí, né, o tempo todo expondo suas vidas, falando da vida alheia. E aí surgiu algo que é novo, que é a cultura do cancelamento, né? Então a pessoa faz alguma coisa que não é bem vista e aí ela é cancelada. Como que vocês entendem essa cultura e como que vocês avaliam ela em relação ao comportamento do ser humano, em relação à fofoca e ao interesse pela vida alheia? Assim, na verdade verdadeira, o cancelamento sempre existiu. Vou contar uma breve história, porque eu gosto, né, de história, só para a gente entender. Minha avó ficou viúva na década de 50, e aí ela tinha um salão de beleza. E por ela ser uma mulher solteira, todo mundo do interior, uma cidade do interior,
falou que, olha, mulher casada não corta o cabelo com mulher solteira. E ela foi cancelada ali, né? E aí ela teve um filho, e esse filho, né, não foi com o marido, obviamente, foi depois da viuvez. E combinaram as mulheres, né, de que, olha, a igreja que batizar o filho dela, nós não vamos. Então, assim, isso é um cancelamento, mas é uma roupagem diferente. A diferença que nós temos hoje é porque o impacto é muito maior, porque alcança muitas pessoas. Hoje, o que poderia ser um grupo de 5 pessoas te cancelando na escola ou no seu meio social, podem ser milhões de pessoas. E aí a pergunta que fica é, nós estamos preparados para ter mais de 5 mil pessoas na sua rede social, a maioria você nem conhece, eu estou falando 5 mil porque assim, né, é dentro do meu mundo, né, dentro do meu universo, mas essas pessoas te ameaçando ou te cancelando, a gente, quando vê uma atitude que muitas das vezes a gente até quer fazer, mas a gente não assume, é melhor a gente apontar e cancelar, porque a gente apaga aquele desejo que nós temos também dentro, né, dentro de nós. Então, o cancelamento é inerente do ser humano, seja porque a pessoa quer muito reafirmar padrões morais, ou seja porque é um desejo reprimido dela ali, mas agora, com as redes sociais, a coisa está ficando em proporções que muita gente não tem suportado. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que é publicado em redes sociais. Eu tenho 2 perfis de Instagram com assuntos distintos. Num deles eu falo sobre arte, obras de arte, colecionismo, e no outro eu falo sobre emagrecimento para pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e tiveram reganho de peso. São 2 Instagrams. Nenhum dos 2 que você olhar, você vai encontrar a minha vida pessoal. Você não vai ver, ou o recorte que eu faço da minha vida pessoal é muito pequeno. Você não vai ver nem 5% do que é a minha realidade pessoal nas minhas redes sociais. Quando você se expõe muito, né, que você conta o que você come, tem gente que faz stories no banheiro, tomando banho, no vaso sanitário. Então, assim, uma exposição absurda. Quando você expõe absurdamente a sua vida, você está sujeito ao cancelamento, ao julgamento, à observação das pessoas, né? Então, eu acho que o que está acontecendo hoje também, esse fenômeno de cancelamento, que, como a Gabriela falou, ele é ancestral, ele não é de agora, ele sempre aconteceu. Por isso que a gente tem um medo tremendo de rejeição. Aquele homem que fosse expulso da tribo, ele tinha muito pouca chance de sobreviver. Né? Então, se ele fosse cancelado na tribo, né, Gabriela? Ele estava ferrado na natureza, ia morrer. Então, ele ganha essas proporções também pela irresponsabilidade de quem se expõe. Né? Como ela falou, será que você está preparada para contar para todo mundo o que você faz de manhã, de tarde, de noite, o que você come, com quem que você dorme, o que você faz o tempo todo? Né? Porque eu acho que é uma coisa a se pensar. Como usar a rede social? Para mim, é uma ferramenta de trabalho maravilhosa, mas eu não quero colocar lá a minha vida particular. E você já foi cancelada em algum momento? Ainda não. Ainda não, mas é porque também eu não expus nada que fosse digno de cancelamento, né? Apesar de eu ter várias opiniões bem controversas de muita gente que eu conheço. Mas eu sempre tive esse cuidado de manter no ambiente público aquilo que é público. Né? E isso é um cuidado que as pessoas têm que ter ao usar a rede social, ao usar a internet, que é uma ferramenta maravilhosa, mas é uma faca de 2 gumes, né? E quais seriam os limites éticos dessa exposição, na opinião de vocês? Atualmente, né, eu tenho percebido que as pessoas têm capitalizado bastante a vida pessoal. E é interessante que alguns estudos já estão apontando as consequências disso na vida dos adolescentes, das adolescentes, porque o que você vai mostrar na rede social, inclusive essa pessoa que faz no banheiro, não é a vida dela real. É a vida que ela está vendendo para você e você está comprando, porque tempo de tela é tempo de pessoa olhando e é tempo de dinheiro. As pessoas não entendem que quando você não está pagando, a mercadoria, no caso, é você. Aí,
você está olhando a vida daquele influenciador, está preso ali naquela vida, você está dando dinheiro para ele e tempo de tela. E aquela realidade que você acha que é a vida dele tal qual, ou a vida dela tal qual, é uma comercialização de uma vida perfeita, a qual você vai se espelhar, e que você vai achar o máximo, e que você vai querer aquele corpo, e você vai querer tudo aquilo que aquela pessoa vive. Então, assim, eu acredito que os limites éticos têm que ser pensar nessa pessoa que está te dando tempo de tela, que é a pessoa que te dá a sua profissão, que te dá o seu dinheiro. E eu acredito que muitos ainda não tomaram essa consciência. Tanto a pessoa que está ali assistindo, porque eu dei aula há muito tempo, assim, agora que eu me afastei um pouco da sala de aula, e eu percebia sobre o mundo dos concurseiros que são blogueiros. A pessoa vai ali e te coloca eu dava aula no curso de Direito, 1000 aprovações, ela tira foto no livro ali, e os alunos se destruindo. Não, eu não estudo, eu não valho nada, eu não presto. Então, assim, ele está comprando uma realidade que a pessoa está mostrando. E qual que é o limite disso? Que essa pessoa está mostrando e ela está embaixador de tal cursinho, não sei o quê. Olha que complexo, né? Antes, a celebridade, né, quando na época das colunas sociais, a gente via eles ali naquela ilha de caras, né? Era algo inalcançável. Agora a celebridade pode ser o seu vizinho. Exatamente, era um recortezinho, uma coisa pequena, né? E hoje o que está acontecendo é que esses influenciadores, eles têm uma vida linda na rede social e miserável, né? Você vê que eles têm depressão, que eles têm, assim, vários problemas que eu não gostaria de ter, né? Eu prefiro me comparar com a Cissa de ontem. Perfeito. Se você se compara com você de ontem e se propõe a melhorar um pouquinho todos os dias, entendeu? Você chega em algum lugar. Agora, esse negócio de você ficar comparando o seu corpo com o corpo da mulher, que passa 6 horas do dia dela na massagem, no laser, não sei o quê, né? Como, gente? A pessoa é mãe, né? Brasileira, A pessoa mãe. come glúten, né? Como assim? Como que você vai ser capa de Vogue? Não tem como. Então, essas comparações são ilusórias. E elas estão destruindo a saúde mental, tanto dos influenciadores quanto dos influenciados, das pessoas que estão ali almejando aquilo. Então, tem um limite para aquilo, né? Tem um limite que precisa ser observado. As pessoas... E esse fenômeno de internet é muito novo. Isso. Então, a gente não aprendeu a usar. A gente não sabe as consequências. A gente não entendeu ainda o estrago que isso pode causar na cabeça, na mente de todo mundo, que é o que está acontecendo com os adolescentes, né? Que eu puxo o telefone, eu tiro o telefone da mão dos meninos, falei, me dá isso aqui. A hora do almoço, se pegar o telefone lá em casa, nossa... Confusão. Não, e eu aprendi uma coisa agora sensacional, que é o seguinte, sabe aquela... Porque todo mundo fala assim, nossa, mãe tudo louca, sai gritando, não sei o que, eu não grito mais não, eu confisco os eletrônicos. Deixou louça suja, eu confisco o controle do PlayStation. Adorei. Só vai ver depois que a louça estiver Adorei. limpa. Dica Você importantíssima. entendeu? Eu confisco, eu falo assim, me dá, é meu, eu que pago, eu que comprei, eu que pago a internet, é tudo meu, pronto. Quero ver se essa louça não fica limpa. Quero né? ver. E, Cissa, você já falou um pouquinho, mas eu queria muito trazer um exemplo aqui dessa questão da responsabilidade da ética que a gente está falando, né? De um caso recente que teve, se eu não me engano, foi em 2023 mesmo, começo de 2023 ou final de 2022, de um colunista social famosíssimo, né? Que divulgou aí, não vou falar o nome dele para não sermos canceladas aqui, mas que ele divulgou uma informação muito pessoal de uma atriz, né? Que foi estuprada, que engravidou, e aí deu o filho em adoção, e a vida dela, sim, né, virou uma onda de solidariedade, mas também ela foi exposta de uma forma que ela não queria, de jeito nenhum, né? Qual que é a sua opinião aí sobre esses colunistas atuais que fazem esse tipo de coisa? É uma total irresponsabilidade e não é ético. O jornalista, a pessoa que tem influência, ela precisa entender qual é o limite. Não é tudo pela notícia, tudo pelo foro. Não é bem assim que funciona, né? Você tem que ter... você tem que saber até onde você pode ir. Né? E para isso, inclusive, que existe lei. Igual eu te falei, já foi processado por injúria. Por quê? Porque eu, pelo menos no ponto de vista da pessoa que me processou, eu ultrapassei um limite.
Agora, as pessoas fazem isso pela notícia, pela repercussão, pelos likes, pelos milhares e milhares de views, sem pensar no que elas estão fazendo. E você paga um preço por isso. Porque consciência, por mais que a pessoa seja inescrupulosa, tem uma hora que a conta chega. E ela pode chegar de várias formas. Porque o mundo é redondo, né? As coisas vão e voltam. Vão e voltam. Né? Como hoje, já afastada do jornal há mais de 10 anos, eu colho frutos do trabalho que eu fiz. Se eu não tivesse sido ética no meu trabalho, talvez eu estivesse colhendo consequências amargas. Falando nisso, o bem-estar social passa pela promoção da cidadania. Na área de assistência do SESC, as ações vão desde o cuidado com as necessidades básicas da população até os projetos para fomentar a integração social e a troca de experiências, o empreendedorismo, a geração de renda e o protagonismo social. São mais de 1.400.000 inscritos nas atividades do programa, que também beneficia 2 milhões de pessoas mensalmente por meio do Mesa Brasil Sesc, a maior rede de bancos de alimentos da América Latina. Essas ações ajudam a transformar a realidade de muitas pessoas e comunidades. Conheça mais sobre os trabalhos da assistência do Sesc Goiás no nosso site sescgo.com.br e também nas nossas redes sociais oficiais. Vamos ouvir agora a pergunta do nosso ouvinte. Olá, eu sou o Felipe, supervisor aqui no CEP Elias, e a minha pergunta é: a fofoca, ela é igual em todos os lugares ou cada país tem a sua especificidade? É importante a gente entender que cada país tem sua especificidade para tudo, né? Para comida, inclusive para a forma de fofocar. Eu entendo, assim, muito. Eu estudo essa parte da mídia latino-americana, então, assim, eu verifico muitas coisas que são parecidas entre a gente, entre os países da América Latina. Mas cada um tem a sua especificidade. Por exemplo, eu acredito que a mídia mexicana é muito mais agressiva do que a brasileira. Pasmem. Então assim, pega algumas coisas que para lá não é um problema e para cá já são problemas. Então a gente tem algumas discussões que nós vamos estar mais avançados, que outro país não vai estar. Tem áreas de interesse diferentes. Por exemplo, a Inglaterra se interessa muito pela família real, a gente tem um interesse, mas é um interesse menor, sabe? Então, sim, cada país vai ter a sua forma de contar fofoca, a sua área de interesse diferente, mas no final das contas, os objetivos são aqueles que a gente tem falado aí, ou para se divertir, ou para prejudicar, ou para exaltar alguém. E você, na sua atuação profissional, já teve experiência talvez em outros estados, em outras cidades? Você percebeu alguma diferença? Eu sempre trabalhei muito a sociedade em Goiás, né? Então, nunca vi essas nuances, assim, de diferença cultural, mas eu concordo plenamente com a Gabriela, até porque eu morei em vários países diferentes e realmente é completamente diferente a área de interesse. Até o que você lê na coluna social é completamente diferente. Por exemplo? Esse exemplo que ela deu da Inglaterra é gritante, né? Tudo o que acontece dentro da família real é notícia e fica durante semanas na pauta, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você vai para o Pacífico, que é onde tem Hollywood, as fofocas de celebridade, elas são muito mais quentes do que as fofocas de empresários e do meio empresarial na costa leste, por exemplo, Nova York, que tem mais... É diferente o universo, dentro do mesmo país, né? Então, essas coisas eu via de diferente, que a pauta era diferente. Você sentava para conversar num bar, por exemplo, os assuntos eram diferentes, e eram muito assim, se sentar num bar em Nova York para conversar, eles vão falar sobre arte, eles vão falar sobre dinheiro. São Paulo e Rio, né? Se você senta ali na costa leste, é mais, né, praia, é mais celebridade, cinema, né? Mas é um pouco diferente. E na opinião de vocês, o que a gente pode fazer para manter um equilíbrio saudável aí, né, entre a fofoca, entre o interesse pela vida alheia, entre os limites éticos?
a pessoa tem que ter um autoconhecimento, compreender qual que é o objetivo. Por que você está contando aquela história? Só para rir? E aquilo vai atingir alguém de alguma maneira? Porque, por exemplo, há muito tempo atrás, tinha muita fofoca sobre corpo, sobre o corpo da pessoa. Aí fulano engordou, fulano emagreceu. E hoje a gente já entende que as consequências, né, desse tipo de fofoca na vida da pessoa são muito graves. Inclusive, recentemente, a Anaí, do RBD, deu uma entrevista falando sobre as consequências, porque soltaram que ela tinha anorexia. E ao ponto de levarem comida para ela no set de gravação, os fofoqueiros, o pessoal do humor. E ela foi internada, ficou em coma um tempo, pesando 40 quilos. Então, assim, hoje, eu acredito que no Brasil a gente já está um pouco mais consciente sobre isso, embora a gente tenha que avançar. Mas, para você ter o equilíbrio, é você entender os limites, o que vale a sua diversão. Porque a fofoca ela tem que servir para isso. Porque se for para servir para você puxar o tapete do coleguinha, aí é como a Cissa muito bem disse, está falando muito mais sobre você do que do coleguinha. Se for uma fofoca só porque você quer ver aquela pessoa mal, será que vale a pena? Então, eu acho que é muito esse autoconhecimento do seu objetivo em repassar aquela história. Eu concordo com ela plenamente. Se bateu, pega que é seu, sabe? Então, se você está ouvindo uma notícia, se aquilo te incomoda de alguma forma, pode observar que aquilo está muito vivo dentro de você, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, se admira muito uma pessoa, se você enxerga virtude nela, você reconhece o que você já conhece em você. E se é um defeito, você também está reconhecendo um defeito que você já tem. Então, é muito autoconhecimento. E isso é uma coisa que vem com maturidade. Maturidade. Você não vai pedir isso de um adolescente de 16 anos, que só um fenômeno comportamental para um adolescente entender isso. Mas eu, por exemplo, que tenho 50 anos, é muito difícil eu sentar para fofocar, contar a história da vida alheia. Né? Eu acho que o campo das ideias é um pouco mais interessante. É isso. E vou finalizar aqui, antes de partir para o nosso final, com uma informação sobre a fofoca do bem. Um estudo conduzido pela Universidade Estadual de Washington mostrou que a fofoca do bem, ela gera frutos positivos. O experimento mostrou que os fofoqueiros do bem viam crescer suas oportunidades, como receber mais informações que podiam se converter em melhorias no trabalho, como promoção, aumento, alargamento das redes de contato e também o fortalecimento dos seus relacionamentos. Então, antes da gente fechar aqui, vamos falar da fofoca do bem também, né? Que a gente falou tanto da fofoca ruim, mas existe a fofoca do bem também, que é aquela de você falar bem da pessoa, de você elogiar, de você abrir portas, abrir caminhos. Isso é positivo, né? Super positivo, né? Eu estava comentando aqui sobre isso. Quando você faz a fofoca do bem, que você enaltece. Eu tive, por exemplo, quando eu fazia coluna, eu gostava muito de contar os feitos da classe artística, né? Eu gostava de mostrar o que as pessoas estavam fazendo de legal na cidade. Essa era uma marca do meu trabalho. Então, você ia sempre encontrar ali notícias de cinema, de artes plásticas, de gastronomia, e de mostrar o que tinha de legal nesse meio. E hoje eu colho frutos disso. Por ter feito esse trabalho, por ter ajudado mesmo a formação de mercado e de cultura em torno dessas áreas que eu atuava, que eu explorava, né, como fonte de notícia na coluna. Uma pergunta que eu sempre me faço antes de repassar alguma informação é: por que o fulano quer saber da derrota do cicrano? Por quê? Não é muito melhor a gente falar, olha, fulano abriu uma loja, vamos todo mundo lá comprar, ou olha o que o fulano conseguiu, passou na faculdade. Então, assim, eu gostava muito quando meus alunos passavam em concurso, porque aí eu saía de sala em sala fazendo a fofoca do bem. Fulano passou em concurso, vocês também têm como. Porque isso ajuda as pessoas, inclusive quem está ouvindo. Então, eu acredito muito na fofoca do bem, eu acho que a fofoca se move a gente como ser humano e move também a sociedade, move o comércio, move tudo, tudo. Só que a gente tem que entender o porquê que eu estou interessando tanto em uma coisa ruim do outro. Por que eu estou me alegrando com a derrota do outro, né?
eu evito passar esse tipo de notícia de derrota do alheia, porque eu acho que se a pessoa me contou alguma coisa assim, né, é justamente porque ela queria desabafar. E a gente tem que entender, o desabafo, gente, não é nem pra gente dar opinião e nem para espalhar. O desabafo, a pessoa só tá despejando ali em você. É. Você só escuta e, nossa, quando você quiser a minha opinião, você me fala. Não é para você sair espalhando. Então, a fofoca do bem é isso, estimular o seu amigo que abriu um comércio, estimular o seu amigo que passou na faculdade, porque é disso que as nossas relações sociais são construídas, as saudáveis, né? Exato. É isso aí. Pra gente finalizar, eu quero fazer um bate-bola com vocês. Eu vou falar uma frase, eu gostaria que vocês completassem pra mim. Somos seres sociais, por isso... Nos divertimos. Fofocamos. É isso, meninas. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Achei muito gostoso o nosso bate-papo. É bom a gente entender, né, que a fofoca ela faz parte da nossa vida, e entender esses limites, até onde é saudável, até onde não é, porque faz parte da nossa vida. É uma realidade e a gente precisa sempre conversar e entender que até onde a gente pode ir, como que a gente pode fazer para ser melhor, tanto para nós quanto para as pessoas à nossa volta. Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje, o tempo, por compartilharem conhecimento, histórias. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Gabriele, obrigada pela sua participação aqui hoje. Se alguém quiser te conhecer o seu trabalho, onde que te encontra? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, aprendi bastante. Eu não tenho Instagram pessoal, justamente pelo meu problema de vício em redes sociais, eu só tenho Instagram profissional. A gente tem uma ONG, que é uma ONG que trata, né, de mulheres, a gente trata de mulheres que são vítimas de violência de gênero, inclusive muitas vítimas de fofoca ou vítimas de boatos ou de atos criminosos, né, como pornografia de vingança, né, que é uma fofoca horrorosa. A gente tenta ajudar essas mulheres e o nome da rede social é Projeto_Berta com TH. Quem quiser encontrar, a gente está lá, uma equipe, assim, pequena, mas de pessoas bem intencionadas. Muito obrigada, viu? Cissa, muito obrigada também por estar aqui com a gente hoje, compartilhar a sua experiência, suas histórias. Acrescentou muito aqui no nosso bate-papo. Se alguém quiser te conhecer o seu trabalho, como que faz? Se você quiser saber sobre arte, o Instagram é @sicacarvelo, com 2 L's, tudo emendado. Se você fez cirurgia bariátrica e teve reganho de peso, o Instagram é sica.carvelo. E lá a gente fala sobre esse assunto. Muito obrigada. E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Aprendeu muito sobre fofoca? Agora já sabem, na hora de passar para frente aquela informação, na hora de falar sobre alguém, avalia isso, o que tá por trás dessa fofoca, tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. E claro, envie esse episódio para aquela pessoa que adora uma fofoca, tá bom? Segue o nosso podcast, avalia, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa sua opinião pra gente aí nos comentários e espero você no nosso próximo episódio. Até lá!